empresta ele de graça, certo? O que parece isso para você? Parece o Chaves vendendo churros para ele mesmo. Parece uma manobra para você ficar no azul. Exato, entendeu? Quando você está discutindo isso na justiça e a controladora, que é a parceira, ex-parceira do Textor, diz: pô, mas o Botafogo é nosso, não é seu. Como é que ele justifica isso? Que tá, documento é público, ele diz lá, o Botafogo, o Textor diz textualmente, Botafogo está à beira de um colapso. Pessoal, a mídia discutindo aí quem tanto contratou nessa janela, né? Vocês estão vendo aí. Muitos clubes aí contratando muitos jogadores, o Botafogo contratando 18 jogadores, gastando muita grana, o Palmeiras contratando muito jogador, muita grana investida, né? O Flamengo só ficou na frente, pessoal, simplesmente do Corinthians, né? Pois é, inclusive o Corinthians entrou na história, né? Nunca tinha se passado uma janela mais por transfer ban, né? Não consegue contratar, os clubes não querem vender porque não paga, né? Mas a mídia trouxe um assunto aí que chama a atenção dos botafoguenses, né? Pessoal, eu sempre dizia aqui, né? O Botafogo está com 2 anos que não mostra seu balanço financeiro. Uma situação complicada, né? Não pagou a Almada, vende o jogador para o clube, se apresenta naquele mesmo dia, tira foto, volta para o Rio, o jogador é emprestado. Isso aí está chamando a atenção, né? Como é feita essas negociações, para que essas negociações. E agora parece que o Botafogo está num beco sem saída. Mas isso aí eu não tinha nenhuma dúvida não, pessoal. A partir do momento que você faz muito investimento, né? O Botafogo não ficou nenhuma janela de transferência sem contratar em no mínimo 500 milhões. E a arrecadação do Botafogo não é essas coisas. A gente sabia que uma hora ou outra ia acontecer isso. A bomba ia estourar, né? Como a gente diz no mundo do futebol, né? Parece que agora a casa caiu, né? Parece que tá sem saída, né? Tá sem saída mesmo, né? Mas vamos acompanhar aí pra gente entender. Créditos do vídeo, Band Esporte, link na descrição. Vamos acompanhar. O clube jamais teve apenas 2 jogadores contratados. Claro, reflexo da situação financeira, do transfer ban, é meio óbvio isso, mas também do que gastou ano passado com o Augusto, quando você gasta demais, tanto que tem aí essas pendências todas na FIFA, agora a conta chega. Então é um Corinthians que contrata 2, é o número menor, eu repito, do século que começa em 2001. Também para mim chama bastante atenção esse número 2 do Corinthians, é bem discrepante diante dos demais, mas você tem as explicações obviamente também para isso. Agora só para falar com relação ao Flamengo rapidamente. Na segunda janela nem podia, né? Não dá para escrever. Trouxe só o Vitinho. Você pode escolher se você começa agora depois do Santos, se você começa pela fartura, pela parte que tem condição de fazer janelas representativas, ou pela parte que não tem condição de fazer janelas representativas. Acho que vamos passar, acho que é melhor a gente, já que está falando sobre times que não tem condição, a gente seguir assim, mas é só para pontuar a história do Flamengo. Vamos para São Paulo e Corinthians. A história do Flamengo, que o Flamengo só contratou 7, só que contratou 7 são 3, 4 titulares. Sim. É o Saul, é o Jorginho. Só nessa brincadeira são 3 caras que viraram os pilares do time. Acréscimo, né? Acréscimo mesmo. Então, é um acréscimo, sei lá, o Sport contratou 26. Quantos desses caras resolveu? Isso, sim. Mas aí antes Botafogo ainda? Pode ser. Não? O Botafogo. Deixa eu levantar um dado aqui, pode falar. Uma coisa curiosa, eu não sei em qual eu encaixo ele. Eu encaixo ele no poderoso rico que está contratando um montão, mas a gente não sabe se tem exatamente condição para fazer isso, né? Pelo andar da carruagem. Até porque tem jogador que saiu e chegou e ficou e vendeu pro mesmo clube. Aí, para mim, aí é o atestado de dúvida. Vamos vou trazer um cenário para vocês e vocês vão ficar com a opinião de vocês, porque eu não posso dar opinião a respeito disso, porque é um negócio que envolve... Tá passando para nós, hein? Envolve outras instâncias. Então, assim, é um pouco o que o Vessa falou ontem do carro, né? O Cuiabano foi vendido para o time do Marinax. O Textor fez negócios com o Marinax, o Danilo é um deles, né? E aí ele vai,
vai para a Inglaterra, veste a camisa, se apresenta, assina contrato, vai no estádio, tira foto, tem foto dele no estádio com a camisa, faz as publicações, faz todas as publicações, é recebido pela torcida e no dia seguinte ele volta ao Botafogo. Por empréstimo. Por empréstimo. Então, assim, eu comprei o jogador. No balanço do Botafogo Eagle Textor entra o dinheiro que contabilmente entra o dinheiro da venda, certo? E depois, como eu preciso do jogador, você me empresta ele de graça, certo? O que lhe parece? O que parece isso pra você? Parece o Chaves vendendo churros pra ele mesmo. Não, parece uma manobra pra você ficar no azul. Exato, entendeu? Quando você tá discutindo isso na justiça e a controladora, que é a parceira, ex-parceira do Textor, diz... Algo mas parece estar errado. O Botafogo é nosso, não é seu. Como é que ele justifica isso? Que tá, documento é público, ele diz lá, o Botafogo, o Textor diz, textualmente, o Botafogo está à beira de um colapso financeiro, tá? Então, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vai decidir se o Botafogo volta para Eagle ou se o Botafogo fica com o Textor. Qual Botafogo fica com o Textor? O que ele abriu lá nas Ilhas Caimã é este que está no Rio de Janeiro, tradicional, clube maravilhoso, o símbolo mais bonito do Brasil, né? Olha o cenário que está por trás do Botafogo nesse momento. É bem complexo, né? É a SAF que deu certo esportivamente falando, ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores, mas vê como é que é, né, cara? Marinax, vamos lá. Marinax, qual é o conceito do McDonald's? Por exemplo? Franquias, certo? Então, a batata lá é tudo igual, o hambúrguer, o pão, tudo do mesmo jeito de fazer, a máquina é a mesma, a calibragem da máquina, a coca que sai lá, o refrigerante, tudo isso. O Marinax e outros empresários estão montando uma rede de fast food pelo mundo, certo? Por que interessa a eles ao Brasil? Por que o Brasil interessa? Porque o cara olha e fala assim, Anthony, né? Lembra? Um dinheirão. Mas agora recente. Os três do Palmeiras lá, Vitor Reis, Estevão e Hendrick, certo? O Wesley, que é novo. O Wesley e o pagamento do Gerson à vista equilibrou as finanças do Flamengo. O que ele fala? Eu quero estar no Brasil, né? Para ter o quê? Acesso a quem? A nossa formação, as categorias de base. Entendeu? Então, o fato de vir ao Brasil para esses caras aí não é para recuperar o clube, pagar conta, nada disso. Tudo isso vai ficando para segundo plano. O que eles querem é fazer esse negócio girar. Porque ele pega um menino aqui do time dele, leva para o time dele na Grécia, que é um centro menor. O preço é menor. Então ele justifica contabilmente lá, a gente está contratando um jogador, vem do mesmo grupo, custa 5. Dali ele vai para a Turquia, já melhorou, passou a custar 8. Da Turquia ele vai para Espanha, passou a custar 15 e vai para a Premier League e vai custar 500. Esse é o caminho do dinheiro, cara. Entendeu? Esse é o caminho do dinheiro que essas redes, que eu chamo de fast food de futebol, estão fazendo com a lei da Sociedade Anônima de Futebol. E que a nossa legislação não cuidou e não pensou nisso. Não, tá aprendendo o carro. Enquanto não tiver a legislação adaptada, os negócios... Quantos negócios você tem no mundo? Você pode ser... É o seguinte, pessoal. Por isso que é bom o fair play financeiro, né? E outras coisas, tem que acabar com isso, pessoal. Eu acho que clube do mesmo dono, não pode se envolver em negociação. Por exemplo, você tem um clube no Brasil, tem um clube nos Estados Unidos. Esses dois clubes não podem se envolver em negociação. Não pode ter transação entre eles. Acho que
Acabaria tudo isso aí. Mas, claro, sempre vai ter um pé dos caras. Eu mando para o seu clube, depois você manda para o meu, depois eu compro. Os caras vão achar uma brecha. Os caras vão achar a brecha. Mesmo que proíba desse jeito, né? Mesmo o clube não pode negociar, os caras vão achar a brecha, né? Eu mando pro seu clube futuro, você depois manda para mim, depois você manda um para mim, eu mando para você. Claro que sempre vai ter uma brecha, né? Você pode ter. Quem é o controlador principal? As dívidas estão sendo pagas? Eu sei, o Cruzeiro tem pago as dívidas com a associação. O Cruzeiro, sim. O Galo eu não sei, não é porque eu não sei. O problema sou eu, tá? E o Botafogo, a dívida, quando o Textor assumiu, era de 700 milhões. Se só num novo refis foram 200 milhões... Enfim, essa é uma situação muito complexa, né? Esse empréstimo do Cuiabano foi uma... eu acho que o empréstimo do Cuiabano, ele explicita uma parceria... que a gente não sabe definir ainda qual é o nível ou como é entre o Textor e o Marinacci em vários negócios, né? Então, é muito além goleiro do Botafogo, John, né? Igor Jesus, vem Danilo pra cá. Então, os clubes já tinham trocas, e acho que contabilmente também coisas lá. Quanto custou o Igor Jesus? Quanto custou o Danilo? Enfim, mas negociações explícitas entre Nottingham Forest, sem passar pela rede que o Massini falou, sem ir para a Grécia, era Nottingham Forest, principal clube do Marinacci, Botafogo, principal clube do Textor. Até porque o Textor perdeu os outros clubes ao longo do caminho. Ele já teve lá a maioria do Crystal Palace, que é outro clube inglês, ele perdeu esse negócio. E Lyon também não é mais ele. Sim. Aí o negócio do Cuiabano, de fato, ele deixa quase né? É quase uma marca. Não, a palavra é esquisito. É esquisito. Deixa esquisito, vai. Esquisito, é muito esquisito. Mas explicita a parceria entre os dois, né? De negócio. Claro. E o Marinacci tem outras situações. Ele negociou 2 jogadores com o Palmeiras. Não é que ele só faz negócio com o Botafogo. Negociou 2 jogadores caríssimos com o Palmeiras que não tiveram minutos suficientes na Inglaterra para serem negociados pela bala que foram, né? Então, assim, o Sousa e o Carlos Miguel, eles apareceram na Premier League 8 e tal, foram inscritos no meio de campeonato, praticamente não jogaram e foram revendidos ao Palmeiras, né? Então, ele fez negócio com o Palmeiras também com 2 jogadores que nem tinham minutagem com o Nottingham Forest. E aí está interessado na base do São Paulo. Então, ele está fazendo negócios com o Brasil, né? Com clubes importantes do Brasil, enquanto ele pode. Porque é um pouco isso que o Marcinho falou. Enquanto ele pode. A gente não sabe até quanto ele vai poder. Se a FIFA, de fato, começar a brecar grupos de times, o Marinacci vai ter problema, o Grupo City vai ter problema, o Textor vai ter problema. O que se fala é que não vai brecar de ter vários, mas sim negociar entre eles. É isso que se fala. Pois é. O grupo pode ter 5 clubes. Entre eles não pode ter negociação de jogador. Talvez tenha que ter como que fala? Um tempo, né? Uma quarentena. 2, 3 anos, uma coisa assim. Para depois você comprar ou vender alguém do... O Vessa é inteligente demais, né? O Vessa ele matou a charada ontem, né? O Botafogo vendeu um carro pro Marinacci, o Marinacci comprou o carro e no dia seguinte emprestou o carro pro Textor. Não é curioso? Curiosíssimo. Basicamente foi isso que ele fez. Mas alguém vai dizer, mas o carro é dele, ele faz o que ele quiser. Sim, claro. Sim. Muito bem. Pessoal, a mídia discutindo aí a questão dessas transações, né? Envolvendo o Botafogo, o clube inglês, a atual situação do Botafogo, né? Botafogo, desde que o inglês chegou, Don Textor, Botafogo nunca deixou de ir numa janela de transferência e fazer ali, no mínimo, pessoal, 500 milhões de contratações. Toda janela de transferência. Isso aí é fato, é realidade, né? Só que faz 2 anos que o Botafogo não mostra o seu balanço financeiro. A dívida parece que aumentou. Não pagou
algumas obrigações que era para ser paga, né? Como é o caso de Almada, né? E segundo o John Texon mesmo, né? Ele disse que o Botafogo está à beira de um colapso financeiro, né? Ele se entregou. O Botafogo está à beira da falência. A gente sabe que quando é empresa, a falência pode acontecer. O clube pode acabar. Isso aí é uma realidade, né? Mas é complicado, pessoal. Eu sempre vinha dizendo aqui, quando se falava que de SAF, né? SAF no futebol brasileiro. Todo mundo citava Botafogo. Botafogo é a SAF. Botafogo é a SAF a ser seguida. E eu dizia, pessoal, não. O Botafogo não é a SAF a ser seguida. Pra mim é longe de Botafogo ser SAF a ser seguida, né? Longe, mas longe mesmo, né? E tá aí, a gente tá vendo. Uma SAF, pessoal. Uma SAF bem sucedida não é aquela SAF que ganha título, não. Até porque é uma empresa, né? A gente sabe que é uma empresa, né? A partir do momento que você vira uma SAF, é uma empresa. Então, a SAF bem sucedida não é uma SAF que vai ganhar títulos. Pode até ser, mas o principal fundamento de uma SAF bem sucedida, vou dizer a você o que é lucro. Simplesmente lucro. Se no final do ano a SAF tiver lucro, perfeito. Para mim, a SAF bem sucedida do futebol brasileiro se chama Bragantino, pessoal. Bragantino tem uma SAF bem sucedida. Por quê? Vou explicar. Compra e paga todo mundo. Sua dívida é quase na estaca zero. Compra um jogador de 2 milhões, vende por 10. Aí sim, chega no final do ano, o Red Bull Bragantino tem lucro. Aí é SAF. Aí é uma SAF que a gente vê que está funcionando. Se der para ganhar títulos, como foi, teve um ano aí que o Bragantino quase ganha a Sul-Americana. Maravilha. Ele compra jovens promessas para pensar o quê? De ganhar título? Não. Eles compram jovens promessas para passar 1 ano, 2 anos e vender futuramente, né? Ganhando. Isso aí é de praxe de uma SAF, né? Mas aí os caras olham pro Botafogo, vê o Botafogo contratando, né? Chegou a ganhar competições. Isso aí é uma realidade. Ganhou competições, ganhou. Mas a gente sabe que no fundo, o objetivo da SAF não é ganhar título. É lucro, pessoal. E o Botafogo parece que não tá tendo lucro, né? Parece que tá uma situação bastante complicada, né? É porque, pelo menos até onde a gente tá vendo aí, o dono do Botafogo dizendo que o Botafogo tá à beira de transformar num colapso. As movimentações, no mínimo estranha. Você vende o jogador no mesmo dia o jogador volta, é emprestado para você. É por isso que muito se fala aí na questão do fair play financeiro, né? Fair play financeiro pode se tornar, talvez, a salvação, né? Não para o Flamengo. O Flamengo não precisa muito de fair play financeiro, pessoal. Fair play financeiro aí vai servir para Botafogo, para esses clubes aí que geralmente faz isso, né? Então, sem sombra de dúvida, para deixar o botafoguense preocupado, né? Aqueles botafoguenses que batiam no peito, não. Botafogo é o clube mais rico, o Botafogo é milionário, Botafogo não deve a ninguém, hoje o Botafogo é SAF, é um clube rico, vai no mercado e contrata. Pois é. Parece que a situação não é bem assim, né? Botafogo ano passado já não ganhou nada, poucos esquecem, né? É porque assim, a partir do momento que você está colocando dinheiro no clube, né? E não ganha nada, pessoal. Quer dizer, o ano passado não, né? O ano passado o Botafogo ganhou, né? O ano retrasado não ganhou nada. Esse ano a tendência é de não ganhar nada novamente, né? E vai complicar, né? Vai complicar, pessoal. Vai complicar, né? Mas é como eu sempre digo, né? Muito se fala não que o Flamengo... Leila Pereira, né? Leila Pereira acha que o futuro dos clubes é se transformar numa SAF. Eu já não penso assim, né? Eu acho que SAF é para aquele clube que não tem saída, é o clube que não vai ter, não tem nenhuma opção, pessoal. Se você não tem nenhuma opção e não vê uma luz no fim do túnel, aí talvez seja
seja realmente obrigado a uma SAF, né? Mas para isso, eu sempre digo, SAF tem que ser bem analisada, bem estudada, saber se realmente o clube se adapta à SAF, né? Às vezes o clube não vai se adaptar a uma SAF, né? Por exemplo, eu não enxergo aí o Corinthians se transformando numa SAF de sucesso. Porque para mim o Corinthians não combina com SAF. O torcedor corintiano não combina com SAF. Por quê, pessoal? Eu sempre digo aqui que eles não vão ter paciência do Corinthians se reestruturar. Você vê aí que qualquer coisinha eles invadem CT, invadem campo de treinamento. E se passar aí por 10 anos, difícil. Jogadores bem inferiores, talvez numa segunda divisão. Será que eles vão aguentar? Não vão, pessoal. Não vão. É por isso que eu digo, né? SAF tem que ser bem estudada, viu? A SAF de um clube tem que ser bem estudada, né? Mas a coisa é bem certa. Cada um sabe o que está fazendo, né? O que é complicado. A partir do momento que você vira SAF, a gente sabe que SAF pode quebrar, né? Até porque SAF é uma empresa, né? Quando você um clube, aí ok. Aí fica mais difícil você quebrar, né? Mas a partir do momento que você é uma SAF, aí, pessoal, complica, né? Complica mesmo, né? Mas é como muitos dizem, a gente tem que aguardar para ver como é que vai ser essa questão do Botafogo, se vai sair do fundo do poço. Eu não acredito. É uma situação ali bastante complicada. À beira da falência mesmo, né? Mas o Botafogo tá aí contratando, né? Não pagou a Almada e continua contratando. Só não sei até onde eles vão conseguir fazer tantas contratações, pessoal. Isso aí eu não sei, né? Mas faz parte, né? Faz parte, pessoal. Sem sombra de dúvida, a gente sabe que um clube de futebol, quando começa a contratar e não começa a ter resultado, fazer igual o ex-presidente do Corinthians, né? Um dia a conta chega, né? Talvez tenha chegado para o Botafogo, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.